Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pragnananda vai jogar uma partida aqui contra o Jordan Van Foreest no TATEST 2023. Uma daquelas partidas para entrar nos livros, né? Para entrar nos estudos, porque é realmente uma partida espetacular aqui de altíssimo nível, né? Eu vou mostrar aqui a partida para vocês e também vou falar da grande notícia aqui, galera. Imersão Dev está de volta, tá bom? Você que quer aprender a programar de graça, 5 aulas aqui com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, tá bom? O programa Imersão Dev, que já formou milhares de programadores. Você vai participar de 5 aulas online, totalmente gratuitas, sem pegadinha no final, não vão te cobrar nada no final, tá bom? E você vai sair depois dessas 5 aulas já com seu código pronto. Você vai se maravilhar com a sua capacidade de fazer código, tá bom? Então aproveita essa oportunidade para você já criar o seu portfólio e quem sabe, né, dar o primeiro passo aí na direção de buscar entrar na área de tecnologia e entrar no mercado de trabalho, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo, basta você preencher aqui esse formulário e você já vai estar inscrito e vai receber ali as informações das aulas aí da Imersão Dev, tá bom? Últimos dias, aproveite então aí para se inscrever, beleza? E vamos dar uma olhada então aqui na partida, galera. O Pragnananda, a partida pensada, abre aqui a partida com o peão dama. Jordan Van Foreest responde com D5 e depois de C4, o gambito da dama, o Jordan joga defesa eslava, protegendo aqui o peão central. Cavalo em F3, cavalo em F6, E3 e aqui bispo em F5, desenvolvendo o bispo de casas claras. E aqui o Pragnananda segue com cavalo C3. Temos A6, Pragna segue com bispo D2 e depois de E6 aqui o Jordan fez uma formação ultra segura aqui nas casas claras, né? E aqui o Pragnananda já chega então atacando com dama B3. B5 foi jogado e olha só o que o Jordan fez aqui, não é possível, né? Colocou todos os peões aí, escadinha, falta agora jogar G6, H5 e F5, aí completou. A partida seguiu aqui com C5, Pragnananda mantém a posição fechada, cavalo de bem D7 e agora A4 atacando já essa estrutura de peões aqui do Jordan. E5 foi jogado e agora um lance muito interessante esse E5, né? Fazendo uma provocação aqui do tipo se peão toma, parece que agora o peão tá protegido, mas aqui teria cavalo por C5, a ideia é enfraquecer aqui, né, os peões aqui na ala da dama e o Jordan Van Foreest tem um bom jogo aqui na ala da dama. Por isso o Pragnananda segue aqui com dama em A3, reforçando a defesa do peão de C5. A partida seguiu com B4, uma ideia bastante interessante aqui do Jordan, praticamente forçando a captura. Isso aqui é um garfo, né? Então aqui você tem que capturar esse peão, dama por B4 e agora a torre B8 ganha espaço o Jordan Van Foreest aqui na ala da dama. Um sacrifício muito interessante, o Pragna segue com dama em A3 de novo e agora A5 foi jogado, dando suporte aqui na casa de B4. Bispo em E2, seguindo com desenvolvimento, bispo em E7. Todo mundo coloca os reis em segurança e é interessante que esse sacrifício do Jordan Van Foreest não tem uma compensação imediata, né? Não é que ele vai recuperar o peão agora, assim, na hora, nem nada mais. Não é bem assim, né? A partida seguiu com torre de F em D1 e agora E4 atacando o cavalo. Cavalo em E1 e bispo G4. Mas percebam como as pretas têm bastante espaço. Bispo G4 já tira o bispo aqui da casa da coluna F. Falta só tirar o cavalo e depois começar a tempestade aqui na ala do rei, né? Começar os ataques na ala do rei. Vamos ver como segue. Torre de D em B1, apostando na ala da dama. Dama C7 pelo Jordan e agora H3, questionando o bispo. Bispo toma, cavalo toma e aqui dama em A7. Que o Jordan Van Foreest está fazendo? Ele se perdeu aí um pouco, o ataque na ala do rei não tá vindo nunca, né? Então, não sei se essa foi a melhor das possibilidades aqui, jogar com o lance dama em A7. Mas de fato é bom prestar atenção nesse ataque que tá chegando do Pragnananda aqui na ala da dama, né? Ele tem um peão a mais e tá criando aí todo o ataque aí na ala da dama. Realmente talvez não dê tempo de ação aqui na ala do rei, né? Eu acho que não dá tempo dessa ação. Mas talvez jogar com torre B7, começar a pesar pra cima do peão de B, fosse uma oportunidade mais promissora. É o lance sugerido pelos computadores, né? Bom, a partida seguiu com dama em A7, o Pragna segue com B4, se livrando do seu peão aí alvo. Aqui peão toma, torre toma, dama em A6, ataca este cavalo. E aqui então torre por B8 primeiro. E depois de torre por B8, cavalo C1 aqui pro Pragna, mantendo o seu peão a mais. Cavalo E8 foi jogado, cavalo C2, cavalo C7. Os cavalos vêm se deslocando aqui para a ala da dama. E aqui o Pragna joga o lance A5. andando uma casa a mais aí com o seu peão, entregando, não se importando com entregar aqui a casa de B5, né? Muito interessante,
porque aqui um lance como cavalo B5 às vezes a gente fica querendo fazer, mas o Pragna teria um bom jogo aqui também, com cavalo B4 e por aí vai, com um ataque bem interessante, né? Então torre A8 seguiu na partida, a torre B1 agora aqui pelo Pragna, e aqui dama C4, Rafa, e agora? Não dava pra jogar? Essa é a ideia aqui do cavalo B5. É dama em A4, é um ataque, é um lance de um ataque só, que não faz tanta coisa. Esse cavalo vai ser atacado, a casa de B5 vai ser atacada, os cavalos vão poder atacar ali da maneira que o Praggnanandhaa quiser, né? Então a partida seguiu com dama C4, e agora a dama B3 promete aqui uma infiltração na posição, o Jordan Van Foreest não permite isso, joga com dama por, e aqui torre por, e agora bispo D8, tem um alvo aqui, e esse alvo é o peão de A5. A partida seguiu com bispo em E1 pelo Pragna, rei F8, torre B7, temos aqui rei em E8, e agora o cavalo vem para casa de B4, pressão para cima do peão de C6. Cavalo B8 foi jogado e agora o peão de A5 está atacado, o cavalo está meio que bloqueando, o cavalo está protegendo aqui em C6 e o Pragna me segue com um lance aqui. Agora começa a poesia, tá? A partida assim pra mim começa a ficar inesquecível a partir de agora. Brancas jogam aqui, né? O que jogar aqui de brancas? Puxa vida, né? A gente tá com um peão aqui atacado, a gente pensaria em jogar um lance como cavalo B3, faz sentido esse lance, né? Cavalo B3, rei D7 e por aí vai, né? Então o Pragna me segue aqui com o lance F3, né? Um lance maravilhoso, galera. Esse lance ele abre a atividade do bispo de casas escuras, né? E faz essa provocação, o peão não pode ser capturado, né? Por conta da pressão aqui para cima do cavalo. Então F3 ganhando atividade para as peças. Olha que lindo isso. E por F3, G por F3... O Jordan vem trazendo o rei e agora cavalo C2, mais um lance muito difícil de encontrar, mas um lance muito importante, porque aqui a torre está começando a correr o risco de ficar presa, né? Tem a casa de B6 ainda, mas é uma casa triste. Então aqui a partida seguiu com cavalo C2 e aqui rei C8 e agora a torre volta em segurança, torre B1, não passa nenhum perrengue aqui, o peão de A5 continua protegido, o rei protegeu agora aqui o cavalo, então a torre agora ela tá livre para poder querer capturar o peão de A. A partida seguiu com o cavalo em E6, soltando o braço para cima do peão de A5 e o Praggnanandhaa me segue agora com o lance rei G2, mais um lance impressionante aqui do Praggnanandhaa. O que tá acontecendo, né? Bispo por A5 não é possível por conta de torre A1 e agora não tem como defender o bispo. Os cavalos não conseguem ajudar esse bispo nem o rei, né? E aqui o Praggnanandhaa ganharia uma peça. Por isso a partida seguiu com F5 e o Pragna agora segue com cavalo D3. Aqui continua existindo o mesmíssimo tema, não pode capturar em A5, torre A1 tá vindo. A partida seguiu com bispo C7 e agora H4 aqui pelo Praggnanandhaa, ganhando espaço aqui para o rei poder caminhar, seguindo aqui na ala do rei. A partida seguiu com torre A7, agora torre em A1 jogado aqui pelo Praggnanandhaa. E o ponto todo é o seguinte, né? Agora se ele jogasse qualquer lance aqui, por exemplo H5, você fala, e agora dá para capturar aqui em A5? Continua não podendo, né, galera? Porque aqui a torre tá protegida, ó. Por exemplo, você imagina assim que agora ele jogaria um bispo B6, né? E aí torre toma, o bispo toma. Aqui não, aqui você toma o bispo porque a torre tá protegida aqui pelo cavalo, tá? Então continua existindo esse tema. Mas o Pragna decide jogar com torre A1 de qualquer maneira. Cavalo D8 foi jogado, agora cavalo aqui em C1 pelo Pragna, H6, F4, controlando os avanços aqui para G5. H5 foi jogado e a gente fica se perguntando aqui, poxa, mas o Praggnanandhaa tem um bispo de casas escuras, isso aqui que é lindo. Você fala, quando você tem um bispo de casas escuras, por que o Praggnanandhaa tá colocando todos os peões dele nas casas escuras e tá tapando o bispo dele, né? E permitindo o Jordan Van Foreest colocar os peões nas casas claras? É porque esses peões são alvos pro cavalo agora, é impressionante a visão aqui do Praggnanandhaa. Rei F3 foi jogado, cavalo em A6 e agora cavalo aqui na casa de D3, melhorando a posição das peças. Torre B7 foi jogado e agora bispo D2 e a torre não tem casas muito boas aqui, ela não consegue se infiltrar na posição, né? Notem que um lance como torre B3 aqui não faz nada, né? Aqui você simplesmente fecha essa torre, além de tudo, tampa aí a torre, né? Então a partida seguiu com o cavalo em E6 e agora rei E2, temos aqui o bispo vai para casa de D8, pressionando o peão agora aqui de H4 e o que o Praggnanandhaa joga? Cavalo E5, pressionando agora o peão aqui de C6, entregando o peão de H4. O Jordan Van Foreest decide que é melhor proteger o peão, joga com rei C7 e agora o Praggnanandhaa faz um lance histórico aqui um lance
brancas jogam, né? Já vimos aquele F3 lá do Pragna, bacana. Mas e agora? O que será que se joga aqui de brancas, né? Porque o bispo não tem lances muito promissores, como continuar aqui, né? O peão passado tá bloqueado, né? Como prosseguir aqui? E o Praggnanandhaa então vai para uma ideia fantástica aqui. Ele vai para o lance brilhante aqui, o melhor lance da posição. Cavalo B4, um lance surreal aqui do Praggnanandhaa. O que tá acontecendo aqui, né? A partida seguiu com cavalo B8. Por quê, Rafa? Aqui é o seguinte, se cavalo por cavalo, A6 seguiria na partida. E aqui é o seguinte, se a torre tentar continuar protegendo aqui o cavalo, por exemplo, um torre B5, aqui tá vindo simplesmente A7, né? E não tem como segurar a promoção do peão, né? Então, uma sequência fantástica. O que mais poderia acontecer aqui, né? Aqui poderia seguir com cavalo por A6, e aí torre por A6 tem uma pressão indefensável aqui em C6, a posição das pretas vai desmoronar, e aqui, e é isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum lance que as pretas poderiam tentar jogar aqui. Acho que não, acho que são esses as principais linhas, né? E torre A7, simplesmente bispo por B4. Então, cavalo B4, um lance genial aqui do Praggnanandhaa. A partida seguiu com cavalo B8 e agora cavalo em F7. Mais uma vez, não se preocupando com o peão aqui de H4. A ideia dele é colocar o cavalo aqui em D6, né? O Jordan Van Foreest sabe que esse cavalo seria um monstro, joga com bispo em E7. E agora o Pragna segue com torre G1, galera. Pressionando aqui em G7. Notem como o Jordan vai ficando todo apertado e amarrado. Cavalo D7 foi jogado, cavalo E5 agora propõe trocas. Cavalo toma, peão toma e agora rei aqui em D7. E o Pragna segue com torre G6. Sobrecarregando a posição, é o tema da sobrecarga. Essa partida aqui ela é espetacular. Já tá ameaçando, por exemplo, aqui capturar em C6 e depois recuperar a peça aqui com torre por E6, né? Bom, a partida seguiu com torre C7, agora bispo em E1 pelo Praggnanandhaa. Mais um lance que ganha atividade para as peças, o bispo tem mais casas para poder jogar. F4 foi jogado e agora o Praggnanandhaa faz o quê? Segue com o lance A6, né? O tema da sobrecarga para cima da torre agora. A torre tá tentando proteger em C6, mas vai ter que tentar segurar também o avanço aqui do peão. A partida seguiu com torre C8 e agora A7, disparando o peão passado. F por E3, rei por E3 e agora cavalo D8. Uma tentativa de poder liberar a torre aqui para defender o peão. E agora C6 está protegido aqui pelo cavalo e pelo rei, né? Uma tentativa interessante. Como prosseguir? O Praggnanandhaa segue com cavalo A6, permitindo torre A8. E agora não tem defesa esse peão. O que fazer, Praggnanandhaa? Bispo A5 e agora a torre por A7 ataca duas peças. Praggnanandhaa tá louco? Nada disso. Cavalo B8 com cheque. Olha que bonito isso. Rei E8 foi jogado. Rei C8 aqui não seria muito diferente. Bispo por D8 tá em casa. Depois tá caindo aqui em C6. Então vou apenas mostrar, né, essa possibilidade aqui, bispo por D8, e aqui se bispo por D8 cai aqui em C6 e rei por B8, bispo por E7, torre por E7, cai em C6 de qualquer maneira e tem um final melhor aqui para as brancas, né? Inacreditável. A partida seguiu com rei E8 e agora o Pragna segue com bispo por cavalo, bispo toma e cavalo por C6, atacando a torre, atacando o bispo, torre A3 cheque no desespero, rei aqui vem para casa de F4, bispo por H4, Jordan salva as duas peças, o Pragna segue com torre por G7, mas depois de torre A6, torre C7, meus amigos, Jordan Van Foreest abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha que impressionante aqui, a posição do rei tá chegando, tá vindo exemplos, né, E6 seguido de torre C8 com sequência de checkmate, né, o bispo volta, a torre toma com mate. Não tem como segurar essa posição, né? Por exemplo, torre A1 aqui também não funciona. Rei tá vindo para F5, rei E6. O mate tá próximo, né? Aqui, por exemplo, o rei tentaria escapar aqui. Rei vem para casa de E6. Olha a qualidade do rei. Olha a qualidade da torre. Olha a qualidade do cavalo. E aqui realmente não dá mais, né? 3 peões passados e conectados. Esquece. Uma pérola aqui, né? Uma verdadeira pérola aqui do menino Ramesh Babu Praggnanandhaa, uma partida histórica aqui de livro, a maneira com que ele colocou aí o Jordan Van Foreest nas cordas, né? E aqui a gente tem o relatório, 88,1% de precisão aqui pro Praggnanandhaa, 83,9% de precisão aqui pro Jordan Van Foreest. A gente vê no gráfico que o menino Praggnanandhaa literalmente espremeu o Jordan Van Foreest nessa partida, né? E aqui a gente tem bom, a Alura aí, aproveitem, hein, galera, Imersão Dev, o link tá aí na descrição.
E aqui a classificação, né? Nordibek Abdussatorov, 5,5 pontos, liderando aqui o Tata Steel Masters. Pragnanandha com 4,5 na segunda colocação, a molecada tá demais. E a gente tem Giri, Caruana, Wesley So, Aronian, Machidlu, Ding Liren, Magnus Carlsen na nona colocação. Segue a luta aqui, Eri Guys, e segue a luta aqui no Tata Steel Masters 2023. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!